Crente não se envolve com política. Você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. E de fato, por muito tempo, eu também pensei dessa forma. E por conta disso, a política, pela falta daqueles que conhecem a verdade do reino, foi sendo entregue na mão daqueles que não têm nenhum princípio e não tem nada que possa oferecer de bom. Quando nós olhamos para a palavra e vemos a história de homens, José, Daniel, entre outros, que foram pessoas que Deus levantou para que, através da política, pudesse estabelecer justiça, pudesse estabelecer livramentos, pudesse salvar um povo, uma nação. A própria Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele que governa, aquele que estabelece, aquele cujo os líderes caminham sobre os princípios que Deus estabeleceu. Quando nós entendemos sobre isso, nós vamos ver que a nossa responsabilidade como igreja neste tempo, ela é fundamental. A política está sendo entregue cada vez mais na mão do diabo, nas trevas. Tudo o que rege a nossa sociedade é política, passa pela política. Saúde, estudo, segurança, questões empresariais, os impostos, tudo é questão política. Por isso que a Bíblia vai dizer: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio está governando, o povo geme, porque não tem princípio do alto. E como igreja nós precisamos compreender esta realidade. Nós como igreja precisamos orar, nós como igreja precisamos nos mover, nós como igreja precisamos ter consciência de que nós temos uma responsabilidade como cidadãos dessa terra, de influenciar a terra com a sabedoria do alto, com o entendimento do alto. Você vota. E por quanto tempo você trocou o seu voto por uma dentadura, um carrinho de areia, um empréstimo de alguma coisa, levar vantagem em alguma coisa? Quem pagava mais pelo seu voto, você votava. Isto é corrupção. Isto é barganha. E não há como reclamar da realidade, o governo corrupto, se você se move exatamente da mesma forma. Nós precisamos acordar e nos despertar para a nossa responsabilidade. Estamos num tempo eleitoral. E, de repente, você tenha uma resistência como eu tive por muito tempo e ainda está sendo quebrada sobre esse entendimento de que a igreja precisa influenciar, a igreja precisa orar, a igreja precisa falar sobre o que é bom e o que é mal. Não fazer como muitos fazem, cabresto eleitoral no púlpito, na igreja, dizer quem você deve votar, obrigar a você votar como membro da igreja. Não, isso não pode acontecer. Mas você precisa ter consciência do que é política, de quem você está votando, sobre partidos políticos que têm uma ideologia, e se alguém pertence a um partido político, ele vai ter que fazer a ideologia daquele partido. Você precisa entender de forma clara. Como igreja, você tem que influenciar, você tem que orar, você tem que ter discernimento, você tem que ter sabedoria para não entregar governos nas mãos de ímpio, porque o ímpio faz o povo gemer, e nós estamos vendo que nós estamos passando por causa do governo que temos. Nós precisamos, de fato, ter entendimento e sabedoria para avançarmos naquilo que precisamos. Orarmos, clamarmos e influenciarmos com sabedoria do alto para que a justiça seja estabelecida e o povo seja abençoado. Pense sobre isso. Seja alguém
sábio para se mover dentro desta realidade. O reino de Deus precisa alcançar a política. Ela não pode continuar sendo destruída pelo pecado, pela impiedade, por aquilo que é iníquo. Se levante, ore, clame e faça o seu papel, estabelecer o reino de Deus na terra, para que a política seja contaminada, não pelo sujo e pelo imundo, mas por aquilo que é verdade e princípio do reino. Pense nisso e se mova sobre isso. Deus te abençoe.